Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma monitoria em Direito das Famílias. E na monitoria de hoje eu separei o tema de relação de parentesco e ao final dela a gente tem 3 questões para trabalhar esse assunto. Tá chegando a prova integrada e semana que vem vai ter revisão presencial nos horários matutinos. Eu estarei lá com conteúdos específicos e próprios da prova integrada, então é uma revisão específica, não é uma revisão genérica do conteúdo, até porque o conteúdo é bem extenso, então eu vou revisar os principais pontos para a prova integrada de forma precisa. E, bom, então vamos para a monitoria de hoje. Esse material foi eu que fiz e eu coloquei no grupo. Foi da época que eu tive propriamente Direito das Famílias e achei legal compartilhar com vocês. Então vamos lá, relações de parentesco. O que são relações de parentesco? As relações de parentesco nada mais são do que o vínculo jurídico entre pessoas que têm uma mesma origem biológica ou então, quando compartilham, quando criam laços de familiaridade com a figura do seu cônjuge, ou então esse vínculo decorre da lei, que é o chamado vínculo civil. Então, ter um parentesco com alguém nada mais é do que ter um vínculo imaginário com essa pessoa, e esse vínculo, claro, como relevante para o direito, vai trazer direitos e obrigações para aquelas pessoas. E esse vínculo decorre de 3 principais causas. O primeiro dele é o vínculo biológico, o segundo dele é o vínculo que decorre da criação de parentesco com os familiares do cônjuge, para aqueles que convalam núpcias, ou seja, para aqueles que se casam. E a terceira hipótese é da criação do vínculo civil, que decorre da lei. Então vamos ver o que é cada um desses vínculos de parentesco. O primeiro vínculo de parentesco que a gente tem é o vínculo de parentesco consanguíneo ou natural. Consanguíneo já traz essa ideia de vínculo de sangue, vínculo de DNA. O vínculo consanguíneo que liga duas pessoas para aquelas que têm o mesmo vínculo biológico ou de sangue. Elas têm uma origem e um tronco comum. Ou seja, essa relação de parentesco que, em geral, a gente tem com a nossa própria família, pois a gente tem um sangue parecido. Sangue, num termo mais simples, mas seria o compartilhamento da mesma carga genética. Uma pessoa tem um vínculo biológico que traduz nessa similaridade de DNA entre aquelas pessoas. Então, por isso, vínculo de sangue ou vínculo natural. Então, são os nossos pais, os filhos deles, os avós, todos aqueles que trazem consigo uma similaridade biológica, que é a semelhança no DNA. O segundo tipo de parentesco é o parentesco por afinidade. O parentesco por afinidade nasce quando uma pessoa se casa com a outra e desse cônjuge, os familiares dela acabam se tornando parentes do outro cônjuge. Ou seja, o cônjuge ou companheiro cria parentesco com a família do outro cônjuge. Então, quando eu me caso com alguém, além de criar um vínculo conjugal com o meu parceiro ou a minha parceira, eu estou criando vínculo de parentesco para com os seus familiares. E a lei vai determinar, esse vínculo não é ilimitado. Mas é a figura, por exemplo, do sogro e da sogra. Quando eu me caso com alguém, eu trago a condição de parente meu os pais do meu cônjuge, na figura do sogro e da sogra. Então, eu crio parentesco de afinidade com os familiares do meu cônjuge e cônjuge ou companheiro. Lembrando que a união estável passou por recentes interpretações da jurisprudência, de modo que a união estável ficou um instituto muito parecido com o casamento. Então, quando a gente fala cônjuge, a gente também estende esse conceito para o companheiro, que é a figura de quem tem união estável. E o terceiro formato de parentesco é o parentesco civil. O parentesco civil é bem simples, é aquele que decorre da lei.
Eu crio um vínculo de parentesco com outra pessoa em decorrência do mandamento legal, em decorrência da lei. Só uma hipótese, a hipótese de adoção. A adoção nada mais é o instituto que traz terceiro que me é estranho a condição de filho. O que é adotar alguém? É quando eu vou lá, manifesto vontade por meio de um procedimento no judiciário e eu trago alguém que me é estranho, que não tem, em outras palavras, um vínculo biológico, que não tem o mesmo sangue parecido com o meu, e eu trago esse terceiro estranho à condição de filho meu, fazendo então nascer aí um vínculo de filiação. A lei cria uma relação de parentesco entre o adotante e o adotado, entre o pai do adotante e o adotado, que é a criança propriamente dito. Cria-se um vínculo de parentesco que decorre da vontade da lei, por isso o vínculo civil. E ampliando um pouco, né, para um instituto contemporâneo, também se estende o vínculo de parentesco civil na figura da paternidade socioafetiva ou multiparentalidade. A multiparentalidade, a gente vai ver depois em outra monitoria, mas ela é meio que uma adoção informal. Ela ocorre quando os pais, né, tanto a mãe quanto o pai, criam aquela criança como se filhos seus fossem. Presente três requisitos, que seriam nome, fama e tratamento, de modo que nessa informalidade eu crio vínculo de parentesco com aquela criança que, na verdade, já vive como se filho meu fosse. E daí, no registro dela, ela pode ter mais de um pai ou mais de uma mãe. Isso é multiparentalidade ou parentalidade socioafetiva. É meio que uma adoção informal presente em alguns requisitos específicos fixados e modulados na jurisprudência. Então, ele amplia, né? Num primeiro momento, o vínculo de parentesco civil era só para adoção, mas ele se estende na figura da paternidade socioafetiva, ou então na técnica de reprodução heteróloga, que é quando aquela figura de técnicas de fertilização in vitro, né? Que se utilizam aí do conhecimento técnico biológico para fecundar o óvulo. E a reprodução heteróloga é porque do casal ali não contribui propriamente com seu material genético para nascer aquela criança. Então, de um casal casado, ou o pai não fornece o espermatozoide ou a mãe não fornece o óvulo. Eu só uso do casal de duas pessoas, eu só uso o gameta de apenas um deles. E por isso, então, vai criar um vínculo de parentesco civil com o pai ou a mãe que não se utilizou do gameta deles. Então, o parentesco civil é essa ideia primordial da adoção. E conceitos ampliativos, como a paternidade socioafetiva e a técnica de reprodução heteróloga, se expandem para abarcá-los. O parentesco civil é bem simples, porque ele é idêntico ao parentesco consanguíneo natural. Se eu trouxe terceiro que me é estranho à condição de filho, eu faço nascer todos os direitos que lhes são inerentes à figura do filho. Esse é o princípio da igualdade jurídica de todos os filhos, um princípio que a gente tratou lá na primeira monitoria, nos princípios do direito das famílias. Esse princípio é demasiadamente importante, se a gente lembrar das aulas de direito constitucional, ele decorre diretamente da isonomia que a Constituição prevê no tratamento dos filhos. Não pode haver distinção entre filho algum. Seja lá qual for a origem desse filho, ele não pode ter distinção alguma entre seus direitos, deveres e seu tratamento. Desse modo, o filho que é adotado tem tratamento análogo e igualitário ao filho que é, por exemplo, consanguíneo. Beleza? Então é só se você estiver resolvendo uma questão e ela fala de parentesco civil ou ela fala de filho adotado, é só você lembrar que é igualzinho ao parentesco consanguíneo e resolver ela como se ele fosse um filho comum, com um vínculo biológico. Então é isso. O parentesco, essa relação, esse vínculo que ligam pessoas,
e criam direitos e obrigações a depender da situação jurídica em análise. E esse parentesco, então, esse vínculo decorre de 3 hipóteses. O vínculo sanguíneo natural, que decorre de um vínculo biológico, o vínculo por afinidade, que nasce na figura do casamento, ou seja, eu crio parentesco com os familiares do meu cônjuge, e o vínculo de parentesco civil, que é na figura aí do adotado, da adoção, o vínculo civil que nasce da lei. Bem simplesinho, a gente tem, então, 3 formas de nascer, 3 formas que originam o parentesco. Eu coloquei aqui umas observações importantes. No parentesco por afinidade, há uma limitação ainda mais restrita do que os outros. No parentesco por afinidade, que é aquele que decorre do casamento, ou seja, quando eu crio parentesco com os familiares do meu cônjuge, esse parentesco, esse grau de parentescos, limita-se na figura dos ascendentes do meu cônjuge ou companheiro, ou nos descendentes do meu cônjuge ou companheiro. E, além disso, aos irmãos do meu cônjuge ou do meu companheiro. Ou seja, nos ascendentes do meu cônjuge, a figura do sogro e da sogra, eles são meus parentes. Os descendentes do meu cônjuge, na figura do enteado, eles terão vínculo de parentesco. E depois, acaba essa relação de parentesco nos irmãos do meu cônjuge ou companheiro, que é a figura aí do cunhado ou da cunhada. Outra observação do 1595, parágrafo 2º. Não se dissolve o vínculo decorrente do casamento entre os ascendentes e descendentes. E daí eu até coloco entre parênteses, né, para a gente gravar. Sogra é para sempre. Então, o que decorre disso? Quando eu me caso com alguém, eu criei vínculo de parentesco por afinidade com alguns familiares do meu cônjuge ou companheiro. Eventualmente, o que dissolve o vínculo? Vamos lembrar da monitoria do divórcio. O divórcio dissolve o vínculo conjugal, mas também a morte do meu cônjuge, se ele vir a óbito. Então, essa dissolução do vínculo conjugal, seja pelo divórcio ou pela morte do meu cônjuge, não põe fim ao parentesco que foi criado com o casamento, na figura do sogro e da sogra. Então, sogro e sogra, que são meus ascendentes, mas também os descendentes, o enteado ou enteada, eles continuarão a ter um vínculo de parentesco para com o outro cônjuge. Então, como assim? Se eu me casei com a Maria, a mãe dela é minha sogra. Se eu me divorcio de Maria, eu não posso me casar com a mãe dela, que é a minha sogra, porque persiste o vínculo de parentesco, e casar-se com sogra é expressamente proibido, é um impedimento que está lá nos artigos 1522, salvo engano, que trata-se dos impedimentos dirimentes. Beleza? Mas, em sentido contrário, o vínculo de parentesco para com a figura do cunhado ou da cunhada é desfeito. Então, eu posso me casar normalmente com cunhado ou cunhada, ou, eventualmente, se não me casar, o vínculo de parentesco para com o cunhado ou a cunhada, que são os irmãos ou irmãs do meu cônjuge, é desfeito junto com a dissolução do vínculo conjugal. Beleza? E agora, então, como que a gente vai contar fazer a contagem dos graus de parentesco para falar, ele é parente meu em tantos graus, ele é na linha reta, na linha colateral. O que são essas linhas? O que é essa contagem do parentesco? Bom, a primeira norma que ajuda a gente a mapear esse instituto é o artigo 1591 do Código Civil. Ele diz o seguinte: são parentes em linha reta os que estão ligados por uma relação de ascendência e descendência até o infinito.
Ou seja, são meus parentes, têm vínculo de parentesco para comigo, aqueles que têm uma relação de ascendência, de que me geraram. Ou seja, quem são meus ascendentes? Meus pais, meus avós, meus bisavós. E também quem tem uma relação, quem guarda uma relação de descendência. Meus filhos, netos, bisnetos. Veja que o artigo deixa claro que essa contagem vai até o infinito. Então, não tem fim o parentesco em linha reta, ascendente ou descendente. Então, são meus pais, avós, bisavós e assim por diante. Tanto na linha ascendente quanto na linha reta descendente. Filhos, netos, bisnetos. Nessa relação de parentesco é infinita. Não tem limitação legal na linha reta. Beleza? E eu conto os graus pelos números de gerações. Então, a cada geração, eu vou falar um grau. Como assim? Se eu sou o paradigma da contagem, desse parentesco, então eu sou o paradigma. Quando eu vou para os meus pais, meus ascendentes, eu movi uma geração. Então, eu movi um grau. Meus pais são os meus ascendentes em primeiro grau na linha reta. Por que primeiro grau? Porque eles são uma geração acima da minha. Então, em primeiro grau. Se eu sair dos meus pais, continuando na linha reta ascendente, e for para os meus avós, então eu andei 2 gerações. Primeiro dos meus pais e agora dos meus avós. Então, meus avós são os meus ascendentes na linha reta em segundo grau. Segundo grau, porque eu contei 2 gerações. Qual que é o macetezinho para contar esse grau aí e não confundir o número de gerações? A gente geralmente, para fazer vínculo de parentesco, a gente desenha. Eu deixei até o exemplo do desenho que a gente tem que fazer. E a cada linha que a gente traça nesse desenho, a gente conta um grau. Então é bem simples. Se até chegar aquele parente eu fiz uma linha, então eu tenho 1 grau. Se eu fiz 2 linhas, eu tenho 2 graus. Se eu fiz 3 linhas, eu tenho 3 graus. E assim por diante. Assim fica bem fácil e não tem erro a contagem do parentesco. E agora, o 1592 trata do parentesco em linha colateral ou transversal. São sinônimos, né? Colateral, então, que sai dessa linha reta. Colateral transversal, que atravessa. Ele diz o seguinte: parentesco em linha colateral ou transversal são aqueles provenientes de um só tronco, sem descenderem uma das outras, até o 4º grau. Então, eles perdão. Eles descendem de um só tronco e sem descenderem uma das outras. Como assim? A linha transversal, ela analisa a relação que há um ancestral comum entre as pessoas. Então, eu crio vínculo de parentesco com determinadas pessoas, porque quando eu olho para quem nos originou, para quem nos gerou nessa figura do tronco, nós descendemos de um ancestral comum. Na nossa árvore genealógica, algum ancestral comum é comum a nós dois. Ou seja, é comum, por exemplo, os nossos pais. Quem tem os mesmos pais que a gente? Quem tem um ancestral comum ao nosso? Imediatamente, de forma bem simples. Os nossos irmãos. E nós temos um vínculo de parentesco, eu e meu irmão, porque nós temos um ancestral comum, qual seja os nossos pais. Nós não descendemos diretamente um do outro. Eu não descendo do meu irmão, mas eu sou parente dele porque nós temos um ancestral comum na nossa árvore genealógica. Além de termos um ancestral comum e, por isso, ter esse vínculo de parentesco, o Código Civil é claro em deixar uma limitação. Enquanto na linha reta esse grau de parentesco é infinito, não tem limites, na linha colateral é limitado até o 4º grau. Ou seja, tem um limite na contagem desse parentesco. Por eu ter um limite, eu não vou poder sair aí criando parentesco infinito,
naquela ideia de primo de sexto grau, esse primo é de segundo grau, esse primo de terceiro grau, a gente vai ver que isso não existe. Só tem um primo e, tecnicamente, ele é primo de quarto grau. Não, os filhos dos meus primos, por exemplo, não são nada meu. Isso a gente vai ver quando falar do desenho ali. E como que faz a contagem? Conta-se o grau com o número de gerações subindo de um dos parentes até o ascendente comum, que é o ancestral comum, e descer até o outro parente. E daí, para esquematizar tudo isso, eu já deixei os dois desenhos prontos aqui. No lado esquerdo, a gente tem o parentesco, que serve tanto para o vínculo sanguíneo quanto civil, porque eles são análogos pelo princípio da igualdade jurídica de todos os filhos. E do lado esquerdo, eu deixei aqui o vínculo de parentesco por afinidade, aquele que eu crio parentesco com os familiares do meu cônjuge. Então vamos lá. Tratando primeiro na linha reta, e eu sou o paradigma. Para resolver questões é sempre assim: você pega o paradigma, no caso aqui é eu, mas se for, sei lá, o João no problema, eu vou escrever aqui João. E daí eu vou fazer na linha reta, é aqueles que têm uma relação de ascendência. Então quem que é? Meus pais, meus avós, meus bisavós. Veja que para cada linha que eu desenhei, eu contei 1 grau. Aqui tem uma linha, 1 grau. Aqui tem 2 linhas, 2 graus. 3 linhas, 3 graus. E aqui continua, então vai ter o 4º grau, 5º grau, 6º grau, porque lembrando, a linha ascendente e a descendente é infinita. Já na linha colateral, veja que eu analiso só a ascendência. Por quê? Porque eles são ancestrais comuns na linha colateral. A relação de quem tem um mesmo ancestral comum ao meu. Então, eu olho primeiro na linha ascendente para traçar a linha colateral. E quem é o primeiro ancestral comum na linha colateral? O primeiro ancestral comum são os meus pais. E deles descendem imediatamente os meus irmãos. Então, a primeira coisa, a observação que a gente faz é que na linha colateral, o primeiro grau de parentesco já começa no 2º grau. Não existe na linha colateral parente de primeiro grau. O parente imediato na linha colateral são os irmãos, e eles são de 2º grau. Veja que para chegar nos meus irmãos, eu fiz uma linha até meus pais, e depois eu desci outra linha até meus irmãos. Tem 2 linhas, então os irmãos são parentes na linha colateral em 2º grau. Continuando aqui com os meus irmãos, eu tenho a figura dos meus sobrinhos, então eu crio mais uma linha, então 3º grau, e depois outra linha, eu chego no meu sobrinho neto, que é a figura do parentesco na linha colateral em 4º grau. Lembrando que na linha colateral a gente tem aquela limitação expressa, que é até o 4º grau. Então eu exauri aqui a figura do sobrinho neto, no ancestral comum, que são os meus pais. Depois dos meus pais, então, o próximo ancestral comum são os meus avós. Então eu já fiz 2 linhas, já estou no 2º grau. E depois, quem tem o mesmo ancestral comum que os meus avós? Os meus tios. Os meus tios também descendem dos meus avós, então eles são meus parentes na linha colateral. Só que veja, eu já fiz 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. Os meus tios já estão em 3º grau na linha colateral. Depois deles, só eu faço mais 1 linha e chego nos meus primos. Os meus primos são os parentes colaterais em 4º grau. Veja que os filhos dos meus primos nada são meu, e que só é primo de alguém os filhos dos meus tios. Ou seja, os filhos dos meus primos não são nada meu. Então aquela ideia, esse é primo de 2º grau. Esse é meu primo de 3º grau. Não existe. Para o direito. Só existe primo, que é parentesco, na linha colateral em 4º grau. Só existe o primo que é filho do meu tio. Quem não é filho do meu tio não é primo meu. Esse primo é filho do primo do... Não é nada meu. Pro direito. Ele só é primo se for filho dos meus tios. Não é filho dos meus tios. Pro direito, ele não é seu primo. E, por fim, para esgotar aqui o 4º grau, se a gente andar na linha ascendente, a gente vai passar dos meus pais para os meus avós e chega nos bisavós. E já estou no 3º grau. E daí,
dos meus bisavós, os filhos dos meus bisavós, que são os irmãos dos meus avós, o tio-avô, são meus parentes, na linha colateral, em quarto grau. A figura do tio-avô. E se exaure nele, porque ele chegou no quarto grau, então acabou a linha colateral. Beleza? E agora o parentesco por afinidade, que está aqui à direita da tela. Então, o parentesco por afinidade, eu olho os parentes do meu cônjuge, do meu cônjuge ou companheiro, que se tornam parentes, que cria esse vínculo parentesco em decorrência do matrimônio para com o outro cônjuge. Então, na linha ascendente, a gente tem os sogros e as sogras, né? E os avós sogros. Lembrando que na linha reta, ascendente ou descendente, vai até o infinito. Então, vai aqui, sei lá, bisavós sogros, nem sei se esse é o nome, mas continua aqui o grau de parentesco. E na linha descendente também. O filho do meu cônjuge é meu enteado, é meu parente na linha reta em primeiro grau. O filho do meu cônjuge é meu enteado neto, ele é parente na linha reta por afinidade em segundo grau. E na linha colateral, lembrando, o Código Civil deixa bem claro que a linha colateral, no parentesco por afinidade, se exaure, né, no segundo grau, que é a figura dos cunhados, os irmãos os irmãos do meu cônjuge ou companheiro, que são os meus cunhados, são os parentescos, criam um parentesco por afinidade na linha colateral. E uma importante decorrência disso é a gente lembrar que, na seguinte caso, né? Eu me caso com a Maria. A Maria tem uma irmã, a Flávia. A filha da Flávia, ela não é minha sobrinha. Ela é sobrinha somente da Maria. Por quê? Porque na linha colateral, ela se exaure aqui nos cunhados. Então, os filhos dos meus cunhados, que no meu exemplo é a Flávia, não é sobrinha minha. É tão somente sobrinha do meu cônjuge, porque daí é parentesco por vínculo biológico, né? O consanguíneo. Então, os sobrinhos do meu cônjuge ou companheiro não são meus sobrinhos. E isso também é uma importante colocação, porque na prática, né? Quando a gente acaba casando, fala, meu sobrinho ali, porque eu me casei com a Maria. Mas não. Acaba que por direito, o filho do meu cunhado, da minha cunhada, não é meu sobrinho. Beleza, acho que deu para entender o que é o vínculo de parentesco, como ele se desenha de forma prática. E não tem outra forma. Para entender essa relação de parentesco, na hora da questão é desenhar. É sair desenhando, fazendo as linhas na linha reta, na linha colateral, para entender direitinho como se dá esse vínculo de parentesco. Feita essa exposição, eu separei algumas questões, tanto da OAB quanto de alguns outros concursos públicos, para a gente resolver na monitoria. A primeira questão que eu trago aqui é da OAB, aplicada em 2017. Ela diz o seguinte: João e Carla foram casados por 5 anos. Mas, com o passar dos anos, o casamento se desgastou e eles se divorciaram. As 3 filhas do casal, menores e impúberes, ficaram sob a guarda exclusiva da mãe, que trabalha em uma escola como professora, mas que está com os salários atrasados há 4 meses, sem previsão de recebimento. João vinha contribuindo para o sustento das crianças, mas, estranhamente, deixou de fazê-lo no último mês. Carla, ao procurá-lo, foi informada pelos pais de João que ele sofreu um atropelamento e está em estado grave na UTI do Hospital Boa Sorte. Como João é autônomo, não pôde contribuir justificadamente com o sustento das filhas. Sobre a possibilidade de os avós participarem do sustento das crianças, assinale a afirmativa correta. Letra A. Em razão do divórcio, os sogros de Carla são ex-sogros, não são mais parentes, não podendo ser compelidos judicialmente a contribuir com o pagamento de alimentos para o sustento das netas.
a alternativa A está errada, e ela é o porque eu trouxe essa questão. Vamos lembrar que a dissolução do vínculo conjugal, seja pelo divórcio ou pela morte de um dos cônjuges, não põe fim ao vínculo por afinidade na linha reta. Ou seja, o vínculo que eu tenho de parentesco por afinidade com os meus sogros não é desfeito. Então não existe ex-sogro ou ex-sogra. Por não existir ex-sogro ou ex-sogras, eles poderiam sim ser compelidos judicialmente a contribuir com o pagamento de alimentos, que é a pensão alimentícia. Por isso a alternativa A está errada. A alternativa B fala o seguinte: as filhas podem requerer alimentos avoengos se comprovada a impossibilidade de Carla e de João garantirem o sustento das filhas. A alternativa B é a correta. Os alimentos a gente vai ver mais para frente, mas eles são devidos numa relação de ascendência e descendência. Veja que é dado uma preferência pelo grau de parentesco, então primeiro são a figura dos pais, só que na falta deles eu posso chamar os avós, que são os pais do João. Então eu posso chamar os avós, que são os pais de João, os avós das crianças, para que eles contribuam aí com a pensão alimentícia, com os alimentos. Então a B é a alternativa correta. Essa questão eu trouxe ela por causa da alternativa A, e a B é a correta, e a C e a D acho que não é relevante a gente tratar, porque trata do Instituto dos Alimentos, que a gente vai ter monitoria específica mais para frente no decorrer da matéria. Não sei ainda se a professora também já tratou de alimentos, então não vou entrar nesse conteúdo. A segunda questão é da VUNESP e ela foi aplicada em um concurso público de analista em gestão previdenciária. Ela diz o seguinte: supondo que Asnésio possua uma linhagem familiar completa, é correto afirmar que, na linha colateral, são seus parentes naturais de quarto grau. Então vamos lembrar, na linha colateral é aquele que eu olho e falo, eu tenho um ancestral comum com aquela pessoa. E desse ancestral comum, então, por isso eu tenho parentesco com aquele sujeito. Então, quem é na linha colateral, a gente tinha desenhado, eu deixei na imagem passada, cada um dos graus de parentesco. Na linha colateral, quarto grau, a gente vai lembrar que são os primos e os sobrinhos netos. Natan, mas você falou de cabeça? Sobrinhos netos não, seu tio-avô. Os sobrinhos netos também. E daí, como que eu ia resolver essa questão? Eu não ia lembrar disso. Não. O que você ia fazer? Você ia pegar o Asnésio, ele ia ser seu paradigma, e daí você ia desenhar. Você ia lembrar que na linha colateral, então, só me importa os ascendentes. Então, eu ia desenhar o Asnésio, e daí eu ia fazer uma linha para os pais do Asnésio, depois uma linha para os avós e para os bisavós. E daí, então, eu ia olhar todo mundo que tem um ancestral comum com Asnésio. Então, no primeiro ancestral comum, os meus pais. Dos meus pais, quem que eu tenho? Os meus irmãos, os meus sobrinhos e sobrinhos netos. Então, sobrinho neto aqui, quarto grau, é o primeiro da linha colateral em quarto grau. Aí, passei dos meus pais, vou para os meus avós. Já estou no segundo grau. Depois dos meus avós, quem tem um ancestral comum comigo, que decorre dos meus avós? Os meus tios, que são os filhos dos meus avós, e os meus primos. Então aqui deu o quarto grau dos meus primos, já outro aqui que vai responder a questão, meus primos. E o próximo ancestral comum, então eu passo meus pais, avós, bisavós. Quem é o outro ancestral comum? Meu tio-avô, que são os irmãos dos meus avós. Igualzinho esse desenho aqui que eu deixei. Os primos, sobrinho neto e tio-avô. Então esses três são respostas para essa questão. E qual fala do quem tem o parentesco correto é a alternativa C, o tio-avô e o seu primo. Eles são seus parentes na linha colateral em quarto grau, além do sobrinho neto, que a questão não trouxe, mas que se tivesse alguma alternativa também teria que ser marcado. Beleza? E não tem erro, gente. Essas questões é desenhar, fazer o desenho aqui, no lugar de eu, você ia colocar aqui Asnésio e ia desenhar. O meu ancestral comum, os pais. Desse ancestral comum eu tenho isso, isso, isso. Beleza. E agora, qual que é o outro ancestral comum? São os meus avós. Dos meus avós, quem que eu tenho aqui? Tios e primos. E depois,
O outro ancestral comum, os meus bisavós, quem que tem em comum? Tio avô. Não tem erro, é desenhar para chegar na resposta que a resposta vem. E a terceira questão que eu trouxe é de outro concurso público recente para ser procurador jurídico. E ele diz o seguinte: com base no Código Civil, assinale a alternativa correta quantas relações de parentesco. Alternativa A: são parentes em linha reta, em linha transversal, as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendente e descendente? Não. Quem que tem uma relação de ascendente e descendente? É quem está na linha reta, não na linha transversal. Então, a alternativa A está errada, porque quem é parente em linha transversal não são aqueles que têm uma relação de ascendência ou descendência. Quem tem uma relação de ascendência ou descendência está na linha reta. Alternativa B. São parentes em linha colateral até o 4º grau as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma das outras. Sim, esse um só tronco é a figura do ancestral comum e elas não descendem diretamente uma das outras. Elas têm ali um ancestral comum, uma pessoa em comum que as originou. A alternativa B é a correta. Mas a gente pode ver as outras porque elas estão incorretas. A alternativa C fala o seguinte: o parentesco somente pode ser natural sendo vedado o vínculo civil? Não, o parentesco pode ser civil, ele pode decorrer da lei, que é a figura do filho adotado. Alternativa D. Contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de nascidos vivos, e na colateral também pelo número deles, subindo de um dos parentes até o ascendente divergente e descendo até encontrar o outro parente. Não, a D está totalmente incorreta, né? Pelo número de nascidos vivos, isso é irrelevante. Você vai ter grau de parentesco porque aquela pessoa foi viva. E depois subindo de um dos parentes até o ascendente divergente, a gente nem vê o que é ascendente divergente. A D está errada. E a alternativa é: os filhos, desde que havidos da relação de casamento, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. De fato, os filhos vão ter todos os direitos e deveres iguais. Princípio da isonomia, da igualdade jurídica de todos os filhos. E por que a alternativa aí está errada? Porque ele fala que só os filhos que foram havidos na relação de casamento vão ter essa igualdade de tratamento. Não. Os filhos havidos dentro do casamento, fora do casamento, adotado, ou seja lá qual for a origem daquele filho, tem direito a tratamento isonômico ou igualitário. Então, por isso, a alternativa A está incorreta. Então, a alternativa correta é a letra B. No final, eu deixei o arquivo com as respostas comentadas. Lembrando que esse material e todos os outros materiais da monitoria fica disponível no grupo que a gente tem do 4º semestre, fica disponível no Drive que o Matheus posta lá, tudo certinho para vocês. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, só me mandar um direct no Instagram eventualmente, que eu estou à disposição para ajudá-los, seja em direito das famílias ou qualquer outro ramo do direito, aí o que eu puder ajudar eu vou estar fazendo. Obrigado por quem assistiu e até a próxima monitoria. Valeu!